A gente percebe hoje que tem uma série de consultores que vendem o trabalho de arrumação de casa, arrumação de armário, né, arrumação de escritório, mas quando a gente olha a fundo, e alguns deles até confessam, né, que a base de todo esse trabalho é o 5S, né, Sim. porque por trás de tudo isso existe uma metodologia, né, não é simplesmente, como você sempre fala, né, não é simplesmente a limpeza em si, né, é algo muito maior do que isso. Então, e você falando de ensinar 5S nas escolas, como é que você imagina, né, que isso vai refletir na vida de uma pessoa, na vida de uma criança que aprende desde pequenininho os 5S? Ou melhor, antes disso, dando um passo atrás, né, o que é esse tal desse 5S? Os conceitos, Denise, são muito simples do 5S. Se eu falar 5S para uma pessoa de idade infantil, se eu falar para uma pessoa analfabeta, na linguagem delas, é muito óbvio o conceito do 5S. Então, para você ter ideia, o primeiro S, que é o Seiri, nada mais é do que você usar as coisas de maneira racional. E se você for analisar, a própria natureza nos ensina isso, né? Desde pequeno, a gente aprende com nossos pais para a gente não desperdiçar comida, para a gente zelar um pouco mais pela nossa roupa, pelos nossos brinquedos, senão eles vão quebrar rápido. A gente não pode desperdiçar comida. Uma roupa serve para um irmão mais novo, e assim serve para uma pessoa da família, ou serve para um amigo. O próprio caderno, o próprio livro, a gente pode passar para outra pessoa depois que a gente usa. Então, esse uso racional dos recursos é uma coisa que a gente aprende desde a infância, né? Aí vem o segundo S, que é o S da organização, o Seiton, que nada mais é do que você ter local adequado, definido para cada coisa que você tenha. Então, é muito lógico, você está procurando uma roupa, saber em que gaveta está aquela roupa, saber na cozinha, está procurando lá o talher, em que gaveta está o talher, em que armário está o copo, está a xícara. Então, veja que a gente faz isso de uma maneira até intuitiva. É como forma da gente Haroldo, ser mais eficiente no nosso dia a dia. você é o marido que acha meia? Porque É sabe que porque marido não acha meia na gaveta, né? mas no momento que você define, Denise, o local de guarda de cada recurso, e você, no momento que você usa, no momento que, por exemplo, você lava, e você já coloca lá nesse local definido, é uma maneira inteligente que você tem para você não precisar ficar reorganizando as coisas. Então, o segredo é, parou de usar, já coloca de volta no lugar. Né? E não deixar, assim, acumular coisas fora do lugar para você ter um tempo para fazer essa reorganização. Aí, claro, você às vezes não tem tempo para fazer isso aí vê essa organização que precisa ser feita como uma tarefa adicional. Em vez de ser uma tarefa já que faz parte do processo, passa a ser, imagine você que está fazendo uma preparação de uma comida na cozinha, se você, em vez de estar fazendo as coisas, já está organizando aquilo que você não está mais usando, você vai largando ali no balcão da cozinha, termina o almoço, você tem que organizar tudo que está desorganizado. Então, não é muito racional. O terceiro S, que é o 6S da limpeza, é uma coisa óbvia também que a gente aprende desde a infância. Né? A limpeza, ela não somente traz para a gente um ambiente mais agradável, favorece a nossa saúde, mas também faz com que a gente desenvolva dentro da gente o sentimento de zelo pelas coisas. Se você tem recursos, se você está num ambiente que você não tem a preocupação com a limpeza, pode ser seu carro, pode ser o banheiro que você usa, pode ser a própria roupa. Se você não se preocupa com a limpeza, no caso de uma empresa, as máquinas, os ativos, se você não cuida da limpeza, na prática, você não está cuidando no sentido mais amplo daquele recurso, daquela instalação, no sentido de preservação. Então, é lógico que esse recurso vai se degradar de maneira mais rápida. Se você precisa que esse recurso tenha confiabilidade, é o caso de um carro, é o caso de uma máquina, é o caso de um instrumento de precisão, a conservação é fundamental para você tirar o melhor proveito, para você ter uma vida útil maior, você ter menos custo de manutenção. Né? E se você for analisar também, Denise, esses 3S que eu falei favorece muito, não somente a questão da economia, mas também o próprio meio ambiente. Né? Porque quando Sim. você usa mais racionalmente os recursos, tanto você extrai menos recursos da natureza, estou falando isso aí porque a sua grande especialidade é sustentabilidade junto com o meio ambiente,
além de você ser hoje um especialista em marketing digital, né? Repercute muito porque você vai extrair menos recursos naturais, já que você está consumindo menos. Você vai descartar menos resíduos porque você está usando os recursos de maneira mais racional, então você usa na sua plenitude, a longevidade dos recursos fica maior das instalações, de maneira que você beneficie o meio ambiente. E com relação à limpeza, se você mantém aquele ambiente limpo, você já atua na fonte da sujeira, você procura nem sujar ao usar aquela instalação, aquele recurso. Isso tudo vai gerar menos resíduos, O não meio somente ambiente. resíduos sólidos, mas vai gerar menos resíduos para o meio ambiente. Então, gera uma melhoria para o impacto ambiental. Aí você tem um quarto S, que é o Seiketsu, que algumas empresas traduzem apenas como saúde. Tem empresas que traduzem como padronização, e tem empresas que unificam saúde e padronização. Então, na padronização, você padroniza não somente os 3 primeiros S, quando é necessário, mas também você sistematiza de que maneira você vai manter esses 3 primeiros S no dia a dia. Qual é a rotina que a gente vai ter para manter aquilo ali? A autoavaliação, definição de responsáveis, né? Você fazer divulgação dos avanços, reconhecer os avanços, tudo isso aí faz parte da padronização. E a saúde é quando você trata na primeira parte da higiene. Então, todos os ambientes da empresa têm que ter uma condição de você praticar a sua higiene pessoal, quer seja no bebedouro, vestiário, banheiro, copa, sistema de ar-condicionado, né? O seu próprio uniforme. Você ter a condição de praticar uma higiene pessoal, porque a gente sabe que a base de uma saúde é a higiene. E E, algumas coisas que favorecem a higiene laboral, a higiene do trabalho, que é a questão, por exemplo, da ergonomia, você procurar fazer os trabalhos sem se contaminar. Então, uma área de manutenção que você tem muito manuseio de graxa, de óleo, você procurar fazer com que esses produtos químicos não tenham contato com a sua pele, não aspire pó ou esteja aspirando um gás contaminante em função de fugas que existem no ambiente. Então, você combate essas fugas. E também tem a questão das questões ergonômicas, né? Então, tanto você ter os dispositivos ergonômicos, favorece a sua saúde, como usar adequadamente os recursos ergonômicos e também praticar, quando possível, a chamada ginástica laboral. Então, essas coisas são tratadas também dentro do 5S, no caso do 4S. Você e ia a fazer uma pergunta higiene, com relação ao higiene 4S? mental? A higiene mental também entra? Olha, Denise, ela, apesar da gente, vamos assim, sugerir isso para as empresas, não é uma prática sistemática ainda dentro do programa 5S. Então, tem empresas que têm seu trabalho de higiene mental, que seja uma área de convivência, tem algumas técnicas orientais que algumas empresas aplicam, né, dentro da empresa, mas essas práticas, elas não nascem dentro do programa 5S, porque a gente sempre diz o seguinte, para estar dentro do 5S, tem que estar dentro de um sistema. Não posso dizer assim que eu faço 5S no computador se eu não tenho um padrão, né, um sistema para poder notear as pessoas. Então, tudo que tem que estar no 5S como metodologia tem que estar dentro do chamado PDCA. Você tem que planejar, executar e fazer o monitoramento, o cheque, através das auditorias. Então, aquilo que você não consegue verificar através de auditoria não faz parte do programa 5S. Por exemplo, uma boa prática de atendimento, você fala com as pessoas sorrindo, né? Tem empatia pelas pessoas, isso tudo são boas práticas, mas não tem como você auditar. A auditoria ficaria muito vaga, ficaria muito subjetiva, ficaria muito no achômetro. Então, a gente sempre diz que tem que ser medido. Aquilo que está dentro do 5S, de cada um dos S, tem que ter uma medição. Então, não adianta você dizer que você está colocando uma prática de higiene mental se isso aí não está devidamente padronizado, sistematizado, e não tem como você medir. Tá? Também. E aí vem o quinto S, que é o Shitsuke. O Shitsuke, Denise, as pessoas sempre dizem assim, Shitsuke é autodisciplina, né? O 5S deveria começar pelo quinto S. Porque as pessoas sempre confundem autodisciplina com disciplina. Eu diria que o 5S tem que começar, como qualquer coisa numa empresa, com disciplina. O que é com disciplina? Que tenha uma prática top-down, né, da empresa, para qualquer coisa que você esteja implantando, mesmo que seja participativo, mas seja top-down.
Uma coisa é ser participativo num ambiente de anarquia. Outra coisa é ser participativo num ambiente que existe hierarquia, né? Então, você tem condição, participando das sugestões, mas você tem que depois respeitar a hierarquia da empresa. Então, se um técnico de segurança, se um técnico de máquinas está trazendo para mim uma determinada orientação e eu não acho adequado isso daí, eu tenho condições de argumentar. Agora, depois do argumento que não foi suficiente para convencer aquela pessoa que é especialista ou que tem uma autoridade, eu tenho que respeitar o que ficou definido por ele, né? Senão vira um ambiente de anarquia. Então, muita gente confunde participação com, assim, irresponsabilidade, que vale a voz de todo mundo, e não é bem assim. Então, a autodisciplina, diferente da disciplina, a disciplina é uma coisa imposta. A autodisciplina é uma coisa conquistada. Então, quando a gente fala da autodisciplina lá do 5º S, é algo que é conquistado. Então, por exemplo, usar EPI. Usar EPI é impositivo. Certo? Você não tem que conquistar alguém para esse alguém usar os EPIs. O EPI é obrigatório. Se você não estiver usando, vai ser advertido. Claro que você é treinado para usar, mas se você não usar, você vai ser advertido. Se isso aí se repetir, você vai ter uma punição mais severa. E se você continuar com isso aí, você pode ser demitido, inclusive, por justa causa. Não é escolha, né? Eu não posso demitir uma pessoa por justa causa se ela chega atrasada a uma reunião, né? Se ela não cumpre uma regra lá que foi estabelecida, se ela chega atrasada ao diálogo do Diário de Segurança, ao DDS, se ela mantém a mesa dela desorganizada, se ela vai no banheiro e não dá uma descarga, eu não posso demitir uma pessoa por justa causa por isso. Se ela joga um papel toalha fora do cesto, né? Posso demitir por justa causa. Eu posso, evidentemente, demitir se ela trabalhar numa empresa alimentícia, que tem uma norma a ser seguida num ambiente fabril, e essa pessoa não está seguindo essa norma e vai contaminar o produto e vai prejudicar a empresa. Então, essa pessoa está sendo indisciplinada. Não está faltando nela autodisciplina, ela está sendo indisciplinada, porque ela não está justamente cumprindo a norma. Então, se você for analisar, Denise, são conceitos básicos, simples, mas o segredo da implantação do sucesso de sequestro não está no entendimento do conceito, passa por isso também, mas sim na metodologia que você vai levar para que isso aí faça parte da cultura da organização.